Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Charles Nunes e eu sou escrevente extrajudicial. Eu trabalho dentro de um cartório há mais de 19 anos, tá? E eu ensino você a se tornar um especialista em regularização de imóveis muito bem pago. E eu estou muito feliz, estou até empolgado, porque nessa semana eu vou te passar muito conhecimento puro, conhecimento bruto, tá? Serão 5 aulas, onde eu vou te mostrar como você potencializa os seus lucros através da regularização de imóveis. Eu vou te mostrar que existem atalhos para você conseguir regularizar o imóvel de forma mais rápida e direto ao ponto. Eu vou te mostrar também como é fácil conseguir clientes na regularização de imóveis e quanto, em média, ganha um especialista nessa área. E o melhor de tudo, né? Eu vou te mostrar como isso pode mudar não só a sua carreira profissional, mas como também pode mudar a sua vida. E uma última coisa, tá? Fique até o final, porque ao final dessa aula vai ter uma surpresa incrível para você. Meu nome é Lindomar, eu moro aqui em Marabá, no estado do Pará. Sou corretor atualmente e também faço regularização de imóveis. Hoje eu estou trabalhando 6 contratos, e é de 2 a 9 mil reais. Dá uma média aí para contrato, vamos supor de 3.700, 3.800. Um caso específico, sem dúvidas, a pessoa às vezes fala assim, 10 mil reais. Nos primeiros casos, já se aproxima muito de 10 mil reais. Então, somente em caso de retificações, eu consegui dobrar o meu escopo. Eu não pego honorário menos que 10 mil reais. Eu divido para os meus clientes, né? Esse mês de dezembro mesmo eu fechei 6 contratos de uso capião, entendeu? Que variou aí de 10 mil reais a 35 mil reais o contrato. Então, assim, se você for somar tudo, eu devo ter fechado aí na casa de uns 90 mil reais de honorário de uso capião só em dezembro. Primeiro trimestre agora de 2024, depois que eu adquiri o curso, eu já consegui fechar R$ 63.900 em contrato. Sobrou 3 aí que eu estou fazendo, tá? Isso em 3 meses de curso, tá? Eu peguei um cliente com uma área de APP, precisando regularizar, mas esses que estão em andamento, é uma média de 8 mil reais. Esses que estão em andamento aqui comigo, que é a área de preservação, o outro que eu não te falei, que eu vou desmembrar um terreno, e uma coisa que eu vou falar para vocês, quando você fala, com certeza, eu faço, o cliente te dá na hora, porque não tem quem faça. O que você falou, que faltava gente no mercado, é isso mesmo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Por muito tempo lá no cartório, eu atuava na parte interna, na produção de matrícula. Eu não tinha contato com o público e eu tinha muito medo de chegar a esse momento. Eu tinha muita insegurança. Eu não sabia se eu ia conseguir responder os advogados, os promotores, os corretores, os arquitetos, engenheiros que iam até o cartório. Só que chegou um momento em que não teve escapatória. Me transferiram lá de escrevente plantonista para o atendimento, para o Se Vira nos 30, onde o possível e o impossível acontece no balcão do cartório. E lá aparecem desde malandros querendo dar golpe com um contratinho velho, falando que vai dar uso capião, ou até o jurídico inteiro de uma incorporadora e construtora que vão fazer um empreendimento de 300 unidades. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter a visão de quem está do lado de fora do cartório, quem está do lado de lá do balcão. Não saber qual que é o procedimento mais adequado e correto para algum tipo de regularização. Medo de notas de exigências, cheio de termos jurídicos do direito registral e notarial. Não saber o que passa na cabeça do oficial e dos escreventes, achar que tudo é burocracia. E sabe por que eu sei de tudo isso? Porque eu escuto todo santo dia as mesmas reclamações. E sabe uma outra coisa que eu percebi? Que é a quantidade de profissionais que atuam nessa área imobiliária que não tem a noção básica de como funciona o direito imobiliário extrajudicial e registral. E são coisas simples, tá? Como, por exemplo, eu atendo muito advogados e corretores que não entendem a diferença de compromisso de venda e compra e propriedade, ou então acham que o proprietário é aquele que tem o nome lá no IPTU. Mas tá tudo bem, isso não é vergonha, até porque direito imobiliário extrajudicial não é ensinado nas faculdades de direito e muito menos em cursos de TTI. Bom, eu me chamo Nájila Costa, sou aqui de Mogi Guaçu, eu sou engenheira civil e também corretora de imóveis. Atuo nas duas áreas. Bom, a dificuldade maior é a questão da documentação, né? Pelo menos para mim, que saiu da faculdade e foi direto para o mercado de trabalho,
Faculdade nenhuma vai explicar o passo a passo de uma documentação, de um processo de regularização, de um projeto e tudo mais. Como eu já tinha a bagagem de projeto, essa parte de documentação pesou muito nas primeiras regularizações que eu fiz. Ainda mais que eu já atuava no mercado. Eu voltava 1, 2, 3, 4 vezes, não sabia o que ia resolver, ia no cartório, o pessoal explicava de um jeito, voltava, explicava de outro. Então eu falei, não, eu preciso entender na prática como que funciona a questão aí para não ter essas notas devolutivas, né? Então, essa foi o grande gap aí do mercado que eu fui atrás. E realmente ele posicionando a questão de mercado, de valor e tudo mais, eu fiz um levantamento aqui na minha região, isso, querendo ou não, coloquei valor no meu serviço. Eu falei, nossa, chegou o primeiro cliente, se eu colocar realmente o valor que está, ele não vai fechar. E foi justamente o contrário. Expliquei para ele qual que seria o processo mesmo a fundo, de qual que era, etapa por etapa. Ele falou assim, nossa, você realmente entende, então vale a pena pagar o valor que você está cobrando. Eu fechei, o contrato fechou no outro dia, foi super sensacional. Porque se chegar para o cliente e falar assim, você vai ter que fazer um processo, vai ter que ir na prefeitura do cartório. Tá, isso aí ele sabe, mas e o geral? O contexto de passo a passo, se tem um erro na matrícula, se tem um erro de documentação, se está faltando, a gente tem aquela coisa de pegar o cliente, aprovar o projeto na prefeitura e acabou. Não tem mais essa etapa de cartório, Receita Federal. Aí vai por conta do cliente, porque ele mesmo pega e vai fazer. Então, esse de explicar o passo a passo para ele acho que foi decisivo até para ele fechar o negócio, né? E foi num desses atendimentos que eu comecei a mudar um pouco a minha visão sobre como entregar uma nota devolutiva. Em vez de entregar uma nota devolutiva dizendo que o documento dele não atende às especialidades objetivas, subjetivas e os princípios da continuidade, eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a colocar esse pessoal na mesa e explicar tintim por tintim, passo a passo, do que é que tem que ser feito para que ele consiga chegar na regularização adequada do cliente dele. E eu vou falar uma coisa para vocês, com cada passo a passo, cada dica que eu dava para esses corretores e advogados, eu fiz com que muitos deles parassem de sentir vergonha com cada nota devolutiva que recebesse. E depois de explicar o passo a passo, ponto a ponto que tinha que ser feito nas regularizações, eu fiz com que muitos advogados e corretores parassem de se sentir frustrados, de pegar uma nota devolutiva e não conseguir entender nada do que estava acontecendo, do que é que estava sendo pedido ali. Meu Deus do céu, o que o cartório está querendo de mim? Então isso aí foi surgindo efeito. Cada ensinamento que eu dava para esse pessoal davam e dão retornos de honorários altíssimos. E é claro, com isso, a gratidão e os elogios eram cada vez mais frequentes. E eu sempre escutava isso. Charles, eu já tentei por diversas formas entender sobre essa matéria. E você foi o único que conseguiu explicar todo o procedimento de forma simples. Você devia ensinar isso para mais pessoas. E foi aí que me deu um estalo na cabeça. Eu comecei a listar as principais dúvidas e as notas devolutivas mais frequentes. Vai saber se algum dia eu começo a ensinar alguém. E após anos listando as principais perguntas lá no atendimento, eu cheguei a uma conclusão de que as dúvidas e as perguntas eram praticamente universais. Em muitos casos, elas são muito parecidas. E eu vou te contar isso ao longo dessas aulas. Mais uma coisa eu vou te falar. Todo mundo que tem imóvel, um dia vai precisar de algum tipo de regularização. E quando ela precisar, vai ser muito difícil dela encontrar alguém que saiba fazer esse tipo de serviço. E é por isso que eu e você estamos aqui. Existe uma oportunidade. E olha só o que um aluno meu está dizendo. Meu nome é Juliano Oliveira, eu sou advogado aqui na cidade de São Mateus, Espírito Santo. Charles, não vejo que tenha assim concorrentes, até porque muitos advogados são generalistas aqui na minha cidade, muitos são generalistas. Então assim, eu não vejo concorrência assim, tem uma pessoa aqui que é top em regularização. Não existe esse nome aqui na minha cidade, vai existir agora comigo, fé em Deus. E claro, dar uma vida digna melhor para minha família, né? Uma vida com mais qualidade, enfim. E a regularização de imóveis, eu entendi que era o caminho assim mais escalável, né? De você escalar mais rapidamente na advocacia. Mas antes de começar essa aula, eu já preciso dizer logo de cara para você. Quem é que pode regularizar imóveis? Precisa ser formado em direito para atuar nessa área? E a resposta é não. Não precisa ser formado em direito, nem precisa ter ensino médio. Mas é claro, você precisa saber ler e escrever. E é claro, ter objetivo e determinação. Mas aqui eu preciso ser claro com vocês. Existem sim alguns procedimentos que são exclusivos de advogados, que são uso capião, adjudicação compulsória, partilhas de bens, tanto de divórcio
quanto de sucessão. Mas eu posso afirmar uma coisa para vocês, de todo esse tempo que eu tenho de cartório, esses últimos que eu falei que são de advogados, eles são minorias hoje. O grande volume, o grosso da regularização se concentra em outros tipos de regularizações, como por exemplo, averbações de construções, demolições, desmembramentos, unificações, retificações de áreas, cancelamentos de ônus, cláusulas de venda e compra, correções de dados da matrícula e muitos outros que eu vou falar para vocês ao longo dessas aulas. E essas últimas que eu falei, qualquer pessoa consegue regularizar se tiver o passo a passo e o conhecimento. E é por isso que eu falo que a regularização de imóveis ela é democrática. Qualquer pessoa com um método certo e aplicável consegue regularizar um imóvel. E eu vou contar uma história para vocês. Outro dia lá no cartório eu atendi um senhor. E a história dele foi mais ou menos assim. Ele tinha 3 filhos e ele tinha 3 imóveis. Ele queria deixar em ordem, já fazer uma doação para os filhos, para evitar briga futura quando ele viesse a falecer. Então ele já queria fazer uma doação, porque ele sabia que os filhos dele não são flor que se cheire, que iria dar briga na certa após o seu falecimento. Então o que eu fiz? Eu peguei toda a documentação que ele trouxe, dei uma olhada nas matrículas, eu olhei, analisei, pensei bem, não vai ser tão fácil isso daqui, tem que ter um acompanhamento. Só que aí eu fui falar com ele. Eu falei para ele, senhor, é o seguinte, dá para você fazer a doação, dá para você deixar tudo em ordem, só que é o seguinte, antes de você fazer a escritura de doação lá no cartório de notas, vai ter que fazer uma série de regularizações aqui nesses imóveis. Existem averbações que não foram regularizadas, pode ser que tenha uma demolição, vai ter que fazer talvez uma retificação de área, não vai ser uma coisa tão simples, dá para regularizar, mas é melhor o senhor procurar um especialista nessa área, alguém que entenda de direito imobiliário extrajudicial. E para minha surpresa, ele falou o seguinte, meu filho, eu já sabia que tinha alguma coisa para fazer, que tinha alguma irregularidade, porque eu comprei esses imóveis, faz muito tempo atrás, tá? Eu nunca mais mexi. E eu até já procurei algum especialista nessa área aqui na cidade, só que eu vou falar uma coisa para você. Eu encontrei até alguns advogados, só que são aqueles advogados que fazem de tudo, não são especialistas nessa área de regularização de imóveis. Também não achei nenhum despachante, nenhum corretor que entende. E para mim, pessoas que falam que entendem de tudo, não entendem de nada, né? Eu quero algum especialista. E aí eu pensei, né? Rapaz, e não é que ele tem razão, mas moral da história. Qual que era o maior problema dele? Era conseguir regularizar ou era conseguir algum profissional que saiba o que está fazendo, que entende de regularização de imóveis? É claro que o maior problema dele era encontrar algum especialista na área, até porque ele já tinha ciência que os imóveis estavam irregulares e que precisavam ser feitos uma série de regularizações. E aí que eu te pergunto, existem pessoas especializadas nesta área? Existem, mas não o suficiente. Tem muito imóvel irregular e pouquíssimas pessoas que sabem regularizar imóveis. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Muitas das pessoas que vão lá no cartório e recebem devolutivas, elas pedem, elas imploram para que os cartorários indiquem pessoas que sabem regularizar imóveis, mas os cartórios não podem indicar, tá bom? E se você duvida disso, quando você for lá no cartório, fica escutando lá no balcão, quando tem uma nota devolutiva, para ver o cliente falando, pode me indicar alguém que sabe fazer isso? E eu vou falar outra coisa para você, já chegaram até a oferecer dinheiro para que eu indicasse alguém. Não é brincadeira não, tá difícil encontrar pessoas hoje que sabem o que está fazendo. Se você acha que não tem imóvel irregular não, dá uma olhada nessa matéria que eu vou te mostrar. Olha lá, hein? Metade dos imóveis no Brasil possui alguma irregularidade. O Ministério de Desenvolvimento Regional estima que cerca de 30 milhões, gente, 30 milhões de domicílios urbanos, dos 60 milhões existentes, carecem de escritura. Atenção para essa palavra, escritura. É claro, quem tem o olho treinado já percebeu aí que o jornalista cometeu uma gafe, né? Mas tá tudo bem, ele é jornalista, né? Não é regularizador de imóveis. Mas aqui, o que cabe a você entender é que mais da metade dos imóveis são irregulares, tá? Isso daqui é uma notícia de 2023. Isso aqui já está muito desatualizado, muito defasado. Aqui ele vem falando, né? Questões de complexidade de leis imobiliárias, questões de informalidades dos imóveis, muita confusão com escritura e matrícula. Eu já vou explicar isso para você mais para frente, tá? Tem todo um procedimento aí que você tem que entender, tá? Existem outras matérias também que falam sobre isso. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar infinitas matérias falando sobre a infinidade de imóveis que existem hoje irregulares no país. Mas vamos lá, o que é que estava errado nessa matéria? A confusão entre escritura e matrícula. O jornalista não tem problema, porque não é a função dele regularizar, como eu falei.
Mas você que vai atuar dentro dessa área do direito imobiliário, ou com negociações de imóveis, assessoramento, alguma coisa, você não pode jamais cometer esse tipo de erro, tá? Eu vou falar para vocês agora o que é que acontece, o que você tem que entender para você começar a atuar nessa área. E vamos lá colocar os slides que eu preparei para vocês antes de entrarmos de cabeça na questão de matrícula e escritura. É importante frisar com vocês, repassar isso na cabeça, o porquê você deve entrar nesse nicho. Primeiro, porque tem pouquíssima concorrência. Eu já falei para vocês que tem muito imóvel irregular e pouquíssimas pessoas que sabem regularizar. A demanda ela vai ser gigante, a procura vai ser enorme. Outra coisa, regularização de imóveis, ela é renovável. Por que renovável, Charles? Porque é o seguinte, vamos supor que você regulariza um imóvel hoje. Você fez lá a regularização da construção. Passou um tempo, o cliente foi lá e fez um puxadinho. Tem que regularizar depois esse puxadinho, junto com a prefeitura e junto com o cartório. Esse puxadinho vai se tratar de uma ampliação de construção. Vamos supor que depois o cliente, ele demoliu tudo ali e ele quer fazer um desdobro dessa área, fazer um desmembramento. Então já vai ser outro tipo de regularização. O mesmo imóvel, ele vai sofrendo alterações, então vai ter várias regularizações do mesmo imóvel. Inclusive, isso vai fidelizar o cliente. Várias regularizações sobre o mesmo imóvel. Outra coisa, é altamente rentável você atuar na regularização de imóveis extrajudicial. Por quê? Você pode cobrar um valor um pouco mais elevado do que um procedimento judicial, por exemplo, e o retorno vai ser rápido, porque os procedimentos são muito mais céleres. Você não vai levar anos e anos para regularizar um imóvel. No cartório é tudo mais rápido. Então, se você souber o procedimento, você vai conseguir regularizar o imóvel em tempo recorde. Então, isso aí vai te dar muita agilidade, vai trazer segurança para o teu cliente e, é claro, mais autoridade na sua área de atuação. Muitos outros, você vai perceber, a partir do momento que você atuar com regularização, outros profissionais da sua mesma área, seja você advogado ou corretor, vão ter você como referência, como norte. Vamos saber, ó, se estamos com problemas com documentação do imóvel, já sabemos a quem recorrer, o fulano tal, porque ele é especialista em regularização de imóveis. Isso aí é importantíssimo, isso aí é fenomenal. Muitos alunos meus falam isso, que hoje são referências na área de atuação. Tenho até alunos que começaram a fazer palestras sobre regularização de imóveis, não é fraco não, né? Existe um impulsionamento muito grande por parte de políticas de regularização fundiária, tanto da questão de CDHUs, REURB, o movimento político, para entregar, de fato, a propriedade, a dignidade aí para as pessoas, para que elas tenham o lar próprio. Então tem muita política vindo com tudo. Vários provimentos do CNJ, o extrajudicial está em evidência hoje. Outra questão, financiamentos e programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, mais de 90% das negociações são através de financiamento. E eu vou falar uma coisa para vocês, só dá para financiar imóveis que estão regularizados. Tem muitas pessoas procurando especialista em regularização para que possa vender o imóvel. Dificilmente hoje alguém vai comprar um imóvel à vista, não porque não tem dinheiro, mas porque não quer descapitalizar. Não quer descapitalizar, prefere comprar financiado. Só que, como eu falei, só dá para financiar imóvel que esteja regular. Então está chovendo de pessoas procurando regularizar o imóvel, até porque o imóvel, se não está regularizado, não está no mercado. Tem uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Deixa eu até voltar a câmera aqui em mim, que é o seguinte, ó, eu coloquei aqui, né? Atualizações de IPTU. Olha uma história que eu vou contar para vocês. Tem um conhecido meu, parece brincadeira, gente, parece brincadeira. Eu sempre conto essa história nas lives que eu faço, inclusive amanhã tem live, né, gente? Amanhã tem live com vocês, vou passar o calendário no final e vai ter uma surpresa também no final dessa aula. Você vai entender o que eu vou mostrar para vocês. Mas deixa eu falar dessa história. O que aconteceu? Um conhecido, ele chegou, né, outro dia lá no cartório, e falou assim, Charles, você não tem noção do que aconteceu. Sabe lá em casa, lá, quintal, seguinte, a prefeitura está passando um drone. As prefeituras, não só aqui na minha cidade, em todas as cidades agora do Brasil, isso aí está virando febre, né? As prefeituras estão mandando drone, estão sobrevoando as casas, as cidades, estão mapeando a cidade e estão atualizando os lançamentos do IPTU. Né? Estão atualizando com base nas fotos ali, sei lá, drone, telemetria, não sei se esse é o nome, eles tiram as fotos e alteram os valores dos IPTUs com base na metragem quadrada. E o que está acontecendo? Tem muito IPTU sendo lançado com valores mais altos do que realmente são. E as pessoas vão lá na prefeitura, e as prefeituras falam, ó, eu preciso que você me traga a matrícula, porque daí só se tiver na matrícula que a gente arruma. Só que a história foi o seguinte,
passou o drone, né? Passou o drone em cima da casa desse meu conhecido e aumentou a metragem do IPTU, ou seja, o imposto começou a vir mais alto. Só que é o seguinte, ele foi lá na prefeitura e falou, viu, prefeitura, minha casa tem 150 metros quadrados, vocês colocaram aqui 190. O que aconteceu, né? A prefeitura não, passou o drone ali e foi verificado uma área construída, né? Só que é o seguinte, ele falou, eu não fiz uma ampliação. O que vocês estão colocando aqui de imposto a mais, de área construída, na verdade não é construção, meus amigos. O que vocês estão cobrando aqui é um pé de manga. Tem um pé de manga no quintal dele, né? Que tem gramado, né? E tem um pé de manga bem grande. Então, vendo de cima, parece que é uma cobertura, só que é um pé de manga. Ele foi lá na prefeitura reclamar, a prefeitura falou, é um pé de manga? Então faz o seguinte, me traz a matrícula, que se a matrícula estiver atualizada com as metragens corretas, a gente vai atualizar a tua IPTU, né? Aí ele teve que ir lá, na matrícula não tinha nada averbado, então teve que fazer a aprovação, levar, averbar na matrícula e depois voltar para a Secretaria da Fazenda, porque as secretarias dentro da própria prefeitura não se comunicam, né? As secretarias não se comunicam, é importante você saber isso. E aí, depois de atualizar lá na matrícula, que ele levou e corrigiram o valor do imposto da metragem quadrada. Mas tudo isso por quê? Porque agora está tendo um movimento, gente, né? Brincadeira, né? Cobrar pela metragem quadrada do... Parece piada, né? Metragem quadrada do pé de manga. Só que tudo isso está acontecendo porque está tendo esse movimento das prefeituras de passar o drone, tá? Então, essa questão de atualização, muitas pessoas estão procurando especialistas da regularização de imóveis por questões como essa. Outra coisa também que está chovendo de regularização são as questões das notificações do INSS, tá? Sobre a CNO e a CND que sai ao final. Por quê? A Receita Federal começou a perder muito dinheiro com questões de decadência da CND. Ao final da obra, ou até mesmo no começo, você já pode abrir a CND, você vai ter que pagar um valor sobre essa construção, pelas questões de CND dos trabalhadores das construções civis. Se você não recolhe, você vai ter que recolher ao final. E aí, para não cair no período de decadência de 5 anos, a Receita Federal está mandando cartinha doidado aí, ó, no país inteiro, para que não corra o prazo de decadência. Então tem muita gente recebendo essas cartinhas e procurando pessoas que sabem fazer essa questão dessa regularização. Então, é sim, de fato, uma área muito importante que você pode e você deve atuar sobre as questões de CND do INSS. Dá muito dinheiro. Eu já vou passar questões de valores para vocês, só para emitir uma CND para vocês terem uma ideia. E assim como eu falei, quem é que pode regularizar imóveis? Então, advogados podem e devem, principalmente se forem da área civil e área de família. Corretores de imóveis, obrigatório entender sobre regularização de imóveis. E a partir do momento que um corretor de imóveis ele entende sobre regularização de imóveis, ele aprende sobre leitura de matrícula. Ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. Ele vende muito mais do que imóvel, ele vai vender segurança. Ele sabe o que é uma cláusula resolutiva, ele sabe o que é uma hipoteca, ele sabe o que é uma alienação fiduciária, ele sabe o que é uma cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade na matrícula do imóvel, ele sabe de tudo isso. Porque para você regularizar, você vai ter que aprender isso. Então você vai entender e você vai dominar o que você está fazendo, viu, corretor de imóveis? Advogado, a mesma coisa que eu falei, tá bom? Despachantes imobiliários podem e devem, até porque o despachante imobiliário atua com a regularização de imóveis, propriamente dita. Arquitetos, engenheiros e topógrafos é fundamental. Não é só fazer planta, não. Vou fazer uma planta ali, topógrafo, vou fazer a planta para aprovação da construção. Não basta isso. Hoje tem muitos desses profissionais técnicos que produzem plantas e não vão até o final, não vão até o cartório para entregar, fazer a regularização por completa, né? Chegar a entregar a matrícula para o cliente. Tem que fazer até o final o serviço. Então, arquitetos, engenheiros e topógrafos, eu peço para vocês, façam o serviço até o final. Não deixe o cliente a ver navios, entregar plantinha e falar se vira, né? E outros tipos de pessoas que também regularizam imóveis são quem? Os proprietários. É isso mesmo, meus amigos, que eu estou falando. Os próprios proprietários. Eu tenho muitos alunos, inclusive, que são proprietários, que entraram aí no meu treinamento para regularizar o próprio imóvel e acabaram entendendo sobre regularização. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nossa, mas o proprietário pode regularizar? Pode! Vamos supor, a pessoa chega lá no cartório, não tem ninguém que ele consegue achar que sabe fazer uma CND, alguém que sabe fazer um cancelamento de uma hipoteca, ele mesmo vai correr atrás. E quantos proprietários conseguem regularizar o imóvel? Porque não conseguem encontrar especialistas nessa área. Inclusive, eu já ajudei e ajudo muitos proprietários que vão lá no cartório, eu escrevo passo a passo, ó, vai ali, vai lá na prefeitura, vai na Secretaria de Obras, vai na Secretaria da Fazenda, emite lá a CND com esse passo a passo aqui,
você vai precisar pegar um documento lá no banco, uma autorização, traz também a procuração X, eu falo tudo isso. E os proprietários conseguem regularizar. Basta ter um método, basta ter o passo a passo. Então, muitos proprietários regularizam também os próprios imóveis. Não pense que é só advogado que regulariza imóvel. Para você começar a atuar na regularização, existem algumas coisas que você tem que saber. Tá? O principal delas, que eu posso dizer para vocês, uma das coisas mais básicas, é você entender o que cada cartório faz. Existem sim diferenças. Não é um cartório universal que faz tudo. É claro, podem existir comarcas que existe a unificação desses cartórios. Então, às vezes, um cartório vai estar englobado várias atividades, mas cada atividade serve para um tipo de ato específico. E o que é que cada cartório faz? Então, vamos lá. Existe o cartório de registro civil e ele é responsável pelos registros da vida civil. É meio óbvio, né? Mas vamos lá. É responsável pelo registro de nascimento, pelos óbitos, pelos casamentos, pelas emancipações, vai entregar certidão de casamento, nascimento, óbito. Então, o registro civil faz, né, questão de união estável também. Então, o cartório de registro civil é responsável pela vida civil de uma pessoa, todos os registros relativos a uma pessoa. Existe também o cartório de protesto, ele que é o responsável para comprovar uma inadimplência de algum título executivo. Por exemplo, um cheque, uma letra de câmbio, um contrato com 2 testemunhas ali com firmas reconhecidas. Então, quando alguém está inadimplente, pega esse título executivo e leva lá no cartório de protesto para que seja comprovada essa inadimplência. Existe também o cartório de títulos e documentos, que serve aí para conservação e dar publicidade a alguns documentos, tá? Como, por exemplo, ata de assembleia, fazer notificação para alguém que, vamos supor, tá? Eu quero mandar uma notificação para o inquilino sair da casa que está sendo alugada. Então, eu vou mandar pelo cartório de títulos e documentos uma notificação. Você pode fazer a notificação para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, tá bom? Você pode registrar algumas promessas, né? Chega a época de eleição, os políticos vão lá no cartório para registrar promessa. Ó, tá prometido aqui que eu vou aumentar o salário dos professores do município, tá prometido aqui que eu vou dar cesta básica aí para todo mundo, né? Então essas promessas também são registradas no cartório de títulos e documentos. Tem também o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que são registrados o quê? Estatutos, sociedades civis, fundações, organizações religiosas. Então, lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas são feitos esses registros, tá? Agora, existem esses... então, eu vou traçar aqui um paralelo entre os cartórios que eu falei aqui em cima, tá? O que a gente mais vai usar para regularização de imóveis é o registro civil, foi o primeiro que eu falei, e agora esses dois aqui de baixo, que é o notas e o registro de imóveis. O notas, gente, você vai usar bastante, que é aquele cartório que faz escrituras, faz atas notariais, tá bom? Ele é que faz o contrato, de forma geral, ele faz um contrato que é feito por um tabelião, que tem a fé pública, e junta ali a vontade das partes e coloca nessa escritura. Então, é feito em um cartório de notas. Outra coisa que faz o cartório de notas, reconhecimento de firma, tá? Cópia autenticada, né? O xerox de autenticado, que muitas pessoas falam. Então, é feito em cartório de notas. Mas você não pode confundir notas com registro de imóveis, tá? Registro de imóveis faz o quê? Registra imóveis, né? Claro, é o meu preferido, é aquele que eu falo que é o cartório campeão. Né? Sou suspeito para falar aí do cartório de registro de imóveis. Mas o registro de imóveis, ele cuida dos imóveis. E não só imóveis, também faz registros de cédulas e créditos, pactos antinupciais, é tudo feito em livro 3. Mas, via de regra, isso só para você. Eu vou falar mais de registro de imóveis ao longo das nossas aulas, porque é mais voltado para a questão do registro de imóveis, tudo que eu vou falar aqui para vocês. É claro, acaba envolvendo notas e registro civil. Mas registro de imóveis é o queridinho. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Não pode se confundir escritura com reconhecimento de firma e matrícula. Escritura, eu já falei para vocês aqui, agora, que escritura é um documento, é um contrato feito lá no cartório de notas, onde as pessoas vão até o cartório, pode ser digital também. Via de regra, a pessoa vai lá no cartório, comprador-vendedor, se for venda e compra, colocam as vontades dela neste documento, neste contrato, e aí o cartório de notas vai lavrar esse contrato. Quando ele lavrar esse contrato, isso aí vai se chamar escritura. Então, o documento, o contrato feito lá no cartório de notas se chama escritura. Ah, Charles, está feita a escritura. Quer dizer que está registrado, que a pessoa já é dona? Negativo, não tem nada disso. Não basta ter a escritura. Tem que levar essa escritura aonde? Tem que pegar a escritura
de venda e compra é recolher o imposto de TBI e levar lá no cartório de registro de imóveis. Para registrar onde? Lá na matrícula, que é o que está aqui, lá na sua direita aí, ó. Somente quando registrar lá na matrícula que a pessoa que é a compradora vai se tornar proprietária. Somente no momento de registro que vai ocorrer a transmissão da propriedade. Tem muita gente que confunde matrícula com escritura, tá? E outra coisa, pior ainda, tem gente que confunde escritura e matrícula com reconhecimento de firma, que são coisas totalmente diferentes, tá? E reconhecimento de firma serve para quê? Serve apenas para comprovar que as pessoas que assinaram este contrato realmente são as pessoas que assinaram o contrato. Não basta ter um papelzinho lá, contrato de gaveta com o selinho do cartório, né? Que nem tá aí no meio. Tem gente que fala, tá registrado no cartório. Só porque tem o selinho aí do reconhecimento de firma. Então, agora vocês já sabem, jamais vai entrar numa negociação ou vai assessorar alguém e falar, não, tá aqui o selinho do cartório, tá registrado, negativo. Às vezes o imóvel não tem nem matrícula, não tem nada regularizado, mas está lá com o selinho de reconhecimento de firma. Isso aí não quer dizer que está regularizado, tá bom? É o principal vocês entenderem isso. Escritura é o contrato, reconhecimento de firma é a veracidade das assinaturas e matrícula é realmente o documento que comprova quem é o legítimo proprietário. Se existem ônus, hipotecas, alienação fiduciária, alguma cláusula, é só na matrícula do imóvel. É o documento campeão, é o documento nota 10. Tá bom? Então, quando for entrar em alguma negociação ou algum assessoramento, o que você vai pedir? É claro que é a matrícula do imóvel, logo de início. Tá bom? Só que a gente está falando matrícula toda hora, só que nem sempre foi matrícula. Antigamente, o que existia? Existiam registros em transcrições, que era nesse livro aí, ó, um livro bem grande, tá, gente? Um livro grande. Já escrevi nesses livros grandes, tem que subir quase em cima do livro, porque é muito gigante, para você poder fazer um ato ali de averbação ou de registro. Então, antigamente, o sistema era como? A pessoa chegava lá no cartório, né? Vamos supor que isso aqui, lá no tempo lá que existia a transcrição, né? A pessoa chega com a escritura, isso aqui é uma escritura, né, gente? A pessoa chega com a escritura, chegava com a escritura no cartório, o cartório dava uma olhada, uma malemar dava uma olhada, via ali o nome da pessoa, mal se importava com a RG, com o CPF, não via nada disso, pegava ali a localização do imóvel, né, uma identificação do imóvel e transcrevia esse contrato lá no livro. Não tinha especialidade objetiva, especialidade subjetiva, eu já vou falar para vocês. Não tinha uma regra muito específica. Então era meio que uma loucura mesmo, uma transcrição. Para você chegar na história completa de um imóvel, você tem que pegar várias transcrições, porque chegava no final do bloco ali da transcrição, né? Vamos supor ali, nessa daqui que vocês estão vendo, tem 2 registros, um em cima e embaixo. Chegava no final ali da primeira, não continuava embaixo, ia para outro livro. Então, para você completar a história completa de um imóvel, você tem que pegar várias certidões e transcrições. Então, uma transcrição podem ter vários imóveis em uma transcrição, ou um imóvel mesmo pode ter várias transcrições para você completar a história. Então, é muito loucura mesmo quando você pega uma transcrição. E outra coisa que eu vou falar para vocês, se vocês forem começar a atuar com regularização de imóveis, ó, torçam para pegar a transcrição, porque transcrição é uma delícia, né? Vai ter muita regularização para fazer. Então, só para dar uma pincelada com vocês, como é que funciona, né? A transcrição de imóveis, ela foi instituída lá pelo decreto 4857 de 1939. As descrições, elas eram sim de fato e são bem precárias em transcrições. Não tem como afirmar também que todas as transcrições são irregulares. Tem muita transcrição que tem a descrição bem boa, a qualificação das pessoas estão também legais. As transcrições tinham como foco as pessoas e não os imóveis em si. Ela pode ser sobre parte do imóvel ou sobre vários imóveis, como eu falei para vocês. Cada alteração de proprietário gerava um novo número de transcrição. Só que atenção, tá? Hoje ainda você vai encontrar muitas transcrições que permanecem válidas, que não foram abertas matrículas para essas transcrições, para esses registros antigos, tá? Só que é o seguinte, como era muito bagunçado o sistema, chegou a Lei 6.015, lá de 73, e falou o seguinte, ó, a partir de agora não vai ser mais transcrição sistema de registro. Tá? Então, a partir do dia 1º aí de janeiro de 1976, o sistema a ser adotado vai ser o de matrícula. Tá? Vai ter o quê? Vai ter uma continuidade os atos. Todos os imóveis terão um único número. Vai ser tudo concentrado nessa ficha. Então, cada imóvel vai ter um número de matrícula e toda a história do imóvel vai estar ali concentrada. Acabou aquela bagunça lá de pegar vários livros para fazer um registro. Agora vai ser tudo organizado, de forma concentrada. Então, a partir daí, começaram a surgir alguns princípios. E quais são os principais? Eu coloquei alguns aqui.
Princípio da unitariedade. Cada imóvel tem um único número exclusivo para ele. Se você entender princípios, você já tem meio caminho andado na regularização. Qual outro princípio surgiu? O princípio da concentração. Eu já falei. Todos os atos relativos ao imóvel vão ter que estar concentrados nesta matrícula. E 2 princípios, eu digo, acho que assim, disparado, eles são um dos principais, tá? Especialidade objetiva e subjetiva. Tudo que tem a ver com a descrição do imóvel, o imóvel tem que estar completamente descrito, medidas, metragem quadrada, tem que estar localizável. Você tem que pegar um carro, olhar a matrícula e conseguir chegar neste imóvel, a partir da descrição do imóvel, né? Pegar o carro e conseguir chegar no imóvel. Né? Especialidade objetiva, tudo que tem a ver com o imóvel. Especialidade subjetiva, qualificação das partes. Tem que ter RG, CPF, estado civil, domicílio, se é casado, se é solteiro, se é casado, qual que é o regime de bens. Qualificação também do marido, da esposa. Então, tem que ter tudo isso. Entendeu esses princípios, meu amigo? Né? Você já tem meio caminho andado aí na regularização de imóveis. E qual que é a estratégia para regularizar imóveis? Eu vou passar uma estratégia boa para vocês. Vamos supor que o cliente chega hoje e fala assim, preciso regularizar o meu imóvel. O que você vai falar, o que você vai pedir para ele? Atenção, tá? Eu vou passar para vocês, nas próximas aulas, o método que eu uso lá no cartório para regularizar imóveis. O que eu aplico lá no cartório, lá na minha mesa? Quando eu recebo o documento, como que eu faço? O que você faz, Charles, para regularizar? Eu vou passar para vocês. Eu vou entregar de bandeja para vocês. Quem é que faz isso, né? Quem é que entrega assim? Tem muitos professores aí na internet, que, né? Não sei se eu posso dizer professor, mas o pessoal está me massacrando porque eu entrego muita coisa ao vivo, muita coisa de graça para vocês. Né? Gente. Então, o pessoal aí fala aí, rapaz, então, o Charles está entregando ouro aí pro pessoal, né? Então, o pessoal tá me atacando. Estou recebendo ataques aí de outros professores haters aí, né? Que eu entrego de graça, eles não entregam nem cobrando, né? Nem cobrando, eles entregam o que eu entrego de graça. Mas vamos lá, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Quando o cliente chegar para você e falar, preciso regularizar imóvel, se você se basear nessa tríplice documental, você vai conseguir chegar numa regularização. Só que não basta você ter esses 3 tipos de documentos. Você tem que saber o que você vai fazer. Você vai ter que usar um método. Eu vou dizer nas próximas aulas. Mas se prepara aí. O que você vai pedir? O cliente chega lá e fala, Charles, o que eu trago para você? Me traga o principal documento, lá no topo da pirâmide, matrícula. Matrícula atualizada de quando? De ontem. O quanto antes for atualizada essa matrícula, você vai pedir para o cliente. Se ele trouxer uma matrícula, uma certidão da matrícula muito antiga, você fala, eu preciso de uma certidão atualizada. Ou qualquer coisa, você entra lá no site do registradores.anr.org.br e aí você pode tirar também uma certidão atualizada do imóvel do cliente. Então, sempre atuar com uma certidão atualizadíssima desse imóvel. Então, você vai pedir a certidão da matrícula, tá bom? Outra coisa que você vai pedir para o cliente, aprovações municipais, tudo que ele tem de aprovação. Às vezes ele tem um alvará, às vezes ele tem uma planta aprovada, às vezes ele tem uma certidão de área construída, uma certidão de demolição. Então, pegue esses documentos, tudo que ele tem aprovado da prefeitura e peça, tá? Para que ele te entregue. E outro tipo de documento, tudo que ele tem guardado na gaveta. Como assim, Charles, que ele tem guardado na gaveta? Tudo que ele tem na gaveta. O pessoal adora colocar na gaveta. Você vai pedir certidão de casamento, de gaveta, certidão de óbito, se tem lá, né? Se é de algum parente que faleceu, alguém que era proprietário, certidão de óbito. Contratinhos de gaveta, os próprios contratos de gaveta, compromissos de venda e compra, contratos de venda e compra também, IPTU, alguma certidão da Receita Federal. Então, juntou esses documentos que estão na gaveta, aprovações municipais e a matrícula, você vai conseguir chegar nessa tríplice. A partir daí, vai aplicar o método que eu vou ensinar nas próximas aulas, tá bom? Agora, voltando aqui com vocês. Como é que surgem as irregularidades? O que leva um imóvel a estar irregular? Tá? Não é somente o fato de um imóvel não ter matrícula ou escritura, como falou lá nas notícias, né? É matrícula, o certo. Mas não é o fato de um imóvel não ter matrícula que leva ele a ter a sua irregularidade. São outras questões. Às vezes, o imóvel tem um terreno e ele já colocou muro ali nesse terreno e fez um desdobro, já até vendeu as 2 partes para outras pessoas, só que isso não está na matrícula, ainda está no nome dele, o imóvel todo. Isso daí levou uma irregularidade do imóvel. Isso aí é um imóvel irregular.
Outra coisa, o cliente já tinha uma construção, fez um puxadinho, é também uma outra irregularidade. Às vezes, a pessoa ela é proprietária de um imóvel, só que ela se casou, não levou a certidão de casamento ou fez algum registro de pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis. Então, levou também a uma outra irregularidade. Então, não é somente não ter a matrícula que leva à irregularidade. Existem inúmeras questões que levam o imóvel a estar irregular. Eu quero que vocês entendam que essas inúmeras questões, elas são rentáveis e podem trazer muito dinheiro para vocês que vão atuar na regularização. E não pense que a irregularidade ela só encontra-se presente em imóveis populares, de baixa renda. Imóveis de altos padrões, tá? Alto padrão também são irregulares. Tá? Quantos e quantos conhecidos me procuram porque tá vendendo um imóvel de alto padrão aí que está irregular. Ou então indústrias que vão ser implantadas, hipermercados, supermercados que vão ser implantados e que devem e que vão sofrer regularidades para que seja feita a construção desse empreendimento. Existem regularizações que podem ultrapassar os 6 dígitos. Dá uma olhada, né, nesse caso aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Vamos lá, apresentar, compartilhar tela, Google Maps. Olha este caso aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Aqui está sendo feito um empreendimento lá. Isso aqui é em São Paulo. Tá vendo? O empreendimento que está sendo feito aqui. Vamos mudar as datas aqui. Vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem. Vou voltar lá em 2010. 2010. Deixa eu colocar aqui desse lado, mais para frente. Isso aqui, uma imagem lá de 2010. O que tinha aqui? Uma indústria aqui, né? Uma empresa aí, não sei o que ele fazia, que tinha uns tubos aqui. Mas existia aqui em 2010. O que acontece? O cliente procura e te fala assim, Charles, né, o seu nome aí, fulano de tal, existe esse terreno, né? Vamos supor que a gente procurou em 2010. Ou tá assim a situação. Existe esse terreno, tem essa construção aqui, mas eu vou construir um empreendimento. Vai ter que ser feito algumas regularizações aí. Eu quero que você cuide desse caso. Então, vamos lá, 2010 tinha essa construção, 2011 também, aqui já estava meio que desativando, só que aí, 2014, 2011 tinha construção, 2014 já não tem mais aquela construção, né? Já teve uma demolição parcial, tem uns bloquinhos aqui, né, inclusive, acho que está sendo uma morsa aqui para derrubar isso aqui. 2014, vamos passar aqui a linha no tempo, 2019... não derrubaram aquela lá ainda. Mas 2021, já não tem mais nada aqui. Já era aquela construção, né? 2021. 2022 já levantaram um pedaço, né? Daqui as gruas, levantaram até um outro bloco aqui atrás. E 2024, né? Um baita de um empreendimento aqui. Então, se a gente pegar desde o começo, né? Antes de 2016 aqui, né? 2011, tinha uma construção, então vai ter que regularizar. Primeiro, vai ter que ver se estava regularizada essa construção, vai ter que regularizar a demolição parcial, depois regularizar a demolição total, chegou aqui, 2021, a demolição total. Sobre tudo isso vai ter aprovações e CNDs de demolições. Provavelmente teve alguma retificação de área neste terreno, porque aparentemente era um registro muito antigo e as medidas não iriam bater com o que está lá na matrícula, então vai ter que fazer uma retificação de área, vai ter que ter um registro de incorporação, porque se eles querem vender na planta, vai ter que registrar, fazer um registro de incorporação. Ao final, regularizar as construções e a especificação de condomínio aqui. E tudo isso você pode ter certeza, meu amigo, que são regularizações que passam, tá, dos 100 mil reais, tá? Mais de 100 mil reais, aí, mais de 6 dígitos, para você fazer uma regularização dessa. Que realmente, de fato, são vários procedimentos que vai ter que ser feito. E você acha que qualquer pessoa consegue fazer? Não, né? Tem que ter o conhecimento, tem que saber o que está fazendo. Isso aqui foi para mostrar para vocês que é possível sim ganhar muito dinheiro com a regularização. E podem ser procedimentos simples se você tiver o passo a passo do que deve ser feito, né? Eu vou falar uma coisa para os advogados que estão assistindo. Sabe aquele cliente chato pra caramba que fica mandando mensagem para você todo instante? Doutor, como é que tá meu processo, doutor? Aqueles honorários suado que chega só lá no final do processo, daqui 2, 3 anos? Pois é, vou abrir teu olho.
No extrajudicial, você não vai precisar passar por tudo isso, meu amigo. Sabe por quê? Porque no extrajudicial, lá no cartório de registro de imóveis, os procedimentos, eles são relâmpagos. Antes mesmo do cliente mandar uma mensagem chata para você, você já vai estar entregando a matrícula com o imóvel regularizado na mão dele. E 1000 anos luz da frente, viu? Não tem nem comparação com o judiciário. Charles, se eu falar de você sobre processos na área civil, sinceridade, eu tenho aversão a PJE, eu tenho aversão a balcão eletrônico. Não, mas eu entrei com a citação e tal. Não, mas você tem que ficar monitorando, aí daqui a pouco você tem que ficar ligando lá. Não, mas pô, já entrei aqui. Não, mas tem que ficar ligando pro balcão lá. Tem um princípio aí da solidariedade, quer dizer, você tem que ficar ligando pro balcão eletrônico lá, da vara tal, para dizer, é meu processo. Cara, como é que pode? Imagina você com 10 processos. Eu tava louco com 4. Chegando em casa às 10 horas da noite, faz a peça elaborada, não sei o quê, aí manda, não sei o quê. Não, pô, peraí, trabalhei 32 anos na Força Aérea, agora eu quero contribuir, né, com conhecimento e minha experiência de vida, mas eu não quero me sugar. E detalhe, fora que é no êxito, né? A maioria, meu amigo, não tem jeito, você fala assim, não sei o quê. Mas aí tá, a parte da imobiliária já é um outro grupo, é um outro lead, é um outro grupo, entendeu? E é difícil a gente sair dessa. A ação de PJE, meu amigo, me esquece. Eu não, quando eu comecei a ver a advocacia extrajudicial, que não tem nada a ver com o juiz, com o TJ, que o pessoal recorre, cara, me deu até um alívio. Falei, pô, porque é uma cultura, Charles, cruel, que as pessoas acham que advogado tem que ter 100 processos. Não, tem 100 processos. Cara, não tem vida. Porque é uma surubando direto e muda e tal, o cara entra com um embargo, entra com não sei o quê, e você, caramba, o que eu faço agora? O cara embargou, sabe? Aí, mas só que detalhe, tem cliente novo chegando, aí você, porra, tua cabeça fica 1000, aí tu tem que terceirizar mesmo. E tem hora que dá um problema, aí você fala assim, pô, eu não vi, aí você começa a se culpar. Eu que sou muito ansioso, eu começo a me culpar porque eu não vi, porque eu não percebi, porque eu não lembrei. Pô, mais você agenda, mais você bota no Google Maps, bota na agenda aqui, ó, manual. Tem coisas que escapam e você fica frustrado. Por quê? Porque você não consegue dar conta. Agora não. Eu pego um cliente de inventário, né, que é a minha meta. Um cliente de regularização. Eu fiz essa regularização, fiz. Entreguei. Vou pegar outra. A verbação, que é mais light, dá para pegar 2, 3. Entendeu? Então, são coisas que você vai dosando, você vai ajustando, você vai botando na ordem que você trabalha. Pô, porque a vantagem da advocacia extrajudicial é que não é a quantidade de clientes, mas a qualidade de clientes. Quer dizer, você pega aí 2 clientes que te dá 10 mil, 20 mil, aí, pô, cara, no meio token, né? Tá até aqui largado meu token por aí. Depois que eu conheci essa advocacia aí, extrajudicial, token, sabia nem usar o token. PJE, prazer, Mauro, quem é você, PJE? Mas não se compara à esfera judicial, entendeu? Então, esse sistema muito forte aí que me permite trabalhar no extrajudicial, para mim, pô, divórcio, extrajudicial, pô, meu irmão, nada de braçada. Nossa, adoro, entendeu? Eu gosto muito. Eu sou o Leonardo, sou advogado, eu sou atual presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da cidade de Biúna, São Paulo. Tive a felicidade de conhecer o Charles pela internet e fui aluno dele sou aluno dele da mentoria e tem sido muito proveitoso. Eu tenho tido muitos insights, muitas situações onde no escritório tem me ajudado bastante. O Charles é uma pessoa muito simples, humilde, um cara muito acessível, com muito conhecimento prático, e isso fez toda a diferença para que eu pudesse também continuar na mentoria e que eu pudesse gostar também de estudar ali a matéria. O resultado também aqui que eu estou conseguindo é muito bacana. Então, está valendo cada centavo do investimento. E também pela amizade que a gente vai construindo na mentoria e principalmente com ele, que é um cara sensacional. Muita gente não sabe atuar na área, a habilidade para lidar também com essas demandas, né? Então, eu vi uma oportunidade aqui de tudo poder corroborar para que eu pudesse crescer profissionalmente, através dessa falta de profissionais que há aqui. Então, não só aqui, como na região e no Brasil, eu acredito muito que é uma área muito promissora. E não posso reclamar. É uma área que tem trazido bons resultados. Cara, e para mim, e muitos dos meus alunos, que eu já estou beirando a quase 1000 alunos, a regularização de imóveis é uma das áreas mais rentáveis que existe hoje. Por quê? Tem muita demanda e pouca concorrência. Vocês estão cansados de saber isso, estou falando desde o começo. Tanto na advocacia, quanto corretores, arquitetos, engenheiros, topógrafos. Todos esses profissionais que eu falei não precisam ficar convencendo o cliente. Sabe por quê? Porque os clientes, eles vão te escolher.
Porque não tem escolha, não tem muita concorrência. E outra coisa, tá? Não é complicado, não é bicho de 7 cabeças a regularização de imóveis. É claro, você tem que se dedicar. Tá? Se você seguir um passo a passo, um método, você vai conseguir regularizar o imóvel, mesmo que você esteja começando agora. Existe um método que explica passo a passo, item por item, de cada tipo de regularização. O que você tem que fazer para conseguir regularizar? E eu tenho muitos alunos que estão se dando bem na regularização de imóveis. E sabe o que é legal? Você não precisa ter equipe, você não precisa ter escritório, você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter investimentos iniciais, basta você ter conhecimento e começar a regularizar, que você logo vai ver os resultados disso. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu tenho uma aluna que ela é bioquímica farmacêutica. Eu nem sabia o que era isso. A Iasca. Ela entrou no curso, né, no meu treinamento, para aprender a regularizar o imóvel próprio. Mas deixa ela contar a história, vocês vão ver. Coloca na tela aí, editor, o vídeo da Iasca para vocês entenderem, para você aí que está assistindo entender o que eu estou falando. Eu sou bioquímica farmacêutica. Hoje eu não atuo nessa área. Eu estou quase que aposentada nessa área por opção, certo? Mas essa era minha área de atuação até 2022. Atuei nessa área, eu nunca fui corretora, nunca mexi nessa área de imóveis. De imóveis eu só sabia adquirir, era o que eu sabia, comprar. Mais nada. Eu precisava regularizar um imóvel particular. Aí eu comecei a procurar profissionais, né, nessa área, que fizeram um orçamento assim, que eu achei um tanto quanto absurdo. Aí eu fui buscar no Google informações do que era necessário para regularizar um imóvel. E acabei caindo com você aí. O que você achou do valor do curso? Eu pensei assim, pelo valor que eles me cobraram pela regularização, estava de graça. A verdade é essa. Eu ia tentar fazer, se eu conseguisse, eu estava no lucro. Só pela minha regularização, sem contar que eu poderia ganhar algum dinheiro. Regularizando esse meu imóvel ainda, porque depende de um inventário extrajudicial, que é justamente do meu filho, que ele faleceu, certo? E eu tinha doado este imóvel para ele. Então, eu estou revertendo isso para mim. Eu fui assistindo o curso e acabei fazendo uma propaganda que, por sinal, você até viu, muito simples. Mas como eu estou no interior, isso deu certo. Foi suficiente. Certo? E eu sou conhecida aqui, porque todo mundo me chama aqui para socorrer nessa área de saúde. Então, acabou dando certo. A verdade é, deu certo. Com aquela propagandazinha tranquilinha, eu mesmo fiz, light, deu certinho. E quantos casos você pegou depois que você colocou a propaganda? Olha, eu já estou no meu 3º caso. Esse 3º caso foi aquele, inclusive, que eu te passei, que eu vou ter que buscar as transcrições, certo? Esse vai ser um caso que eu vou ganhar um dinheiro bem melhorzinho. E os outros 3, você já faturou quanto com os outros 3? O primeiro eu cobrei 5.200, o segundo eu cobrei 7.600. Eu não sou dessa área, não tinha noção nenhuma, e, no entanto, hoje está me servindo de uma renda extra que cai muito bem, porque todo mundo precisa de uma renda extra, né? Tirou aí quase, quanto? 14 mil a mais? Não, deu quase 13 mil. 13 mil. Quase 13 mil. Pagou minhas férias. E com um mês de curso. Não fez um mês ainda não, Charles. A verdade é essa, que não fez um mês. Eu, sinceramente, ainda não consegui terminar o curso. E já está regularizando. Eu não terminei. Eu estou em 72%. Não cheguei ainda nem nos 90%. E já está faturando. E já estou faturando. 13 mil reais. Exatamente. Tá. E essa próxima agora vai ser bem maior. A sua primeira regularização deu em quanto tempo? Deu em 17 dias. A primeira. 17 dias. Uma pessoa que não sabia nada de regularização. Foi a primeira, 17 dias. E eu te fiz 3 perguntas. No particular, você me respondeu e eu mandei brasa. O que você achou das nossas mentorias? Perfeito.
perfeito mesmo. Mesmo sabendo que você tem as suas tarefas, você está sempre respondendo e preocupando com o seu aluno. Isso é fantástico. Se eu tivesse perdido tempo, eu teria perdido 13 mil. Fora o que eu economizei no meu imóvel. Então, no meu imóvel, me cobraram R$10.900 no meu imóvel. Então, se você fizer a conta aí, deu 23 mil. Até agora, correto? Isso em 14 dias, né? E tem mais para entrar, que eu já estou com 2 clientes. Tá vendo? A Jéssica não sabia nem o que era uma matrícula. Mas vamos falar um pouquinho de lucro, só para vocês terem uma ideia. Para emitir uma CND do INSS, uma coisa que é simples, tá? Você tem que entender, mas é simples. Que é necessário para quando você vai regularizar construções, demolições, ampliações. Tem pessoas hoje que cobram em média de R$500 até uns R$1.500 só para emitir a CND do INSS. Estou falando isso para emitir uma. Agora multiplica por 4, por 5 que você pegar no mês, tá? Isso é uma estimativa. Agora, se nós estivermos falando de desmembramento simples, a partir de uns R$1.500, retificações diárias, a partir de R$2.000. Coisas, tô falando um valor bem baixo. Se for um condomínio de 2 unidades, casinhas geminadas, aquelas que estão do lado da outra, a partir também de uns R$5.000. Uso capião, adjudicação compulsória, já vai para mais de R$10.000. É claro, dá para seguir também a tabela da OAB. E esses valores que eu estou falando para vocês são baseados em uma cidade de médio porte, tá? Imagina se você pegar uma cidade de grande porte, por exemplo, Manaus, São Paulo, Campinas, aí os valores já são um pouco mais elevados. E se você chegou até aqui, é porque você tem interesse nessa área. Eu tenho uma excelente notícia. O mercado está precisando de você. E sabe aquela história? Em terra de cego, caolho vira rei? Pois é, hoje a maioria são cegos e não entendem sobre regularização de imóveis. E adivinha quem é que pode ser o rei? Opa, meu nome é Rafael Bernardo, sou de Sorocaba, estado de São Paulo. Sou engenheiro civil há 9 anos. Conheci o professor Charles, foi no próprio cartório de registro de imóveis aqui de Sorocaba. Eu não era aluno dele, na verdade nem sabia que ele tinha curso. Eu estava com um pepino para regularizar uma casa de condomínio, e aí eu fui lá e ele me atendeu, explicou prontamente, assim, até deu várias dicas, assim, né? Eu acho que se eu tivesse visto alguma propaganda ou soubesse que tinha esse curso antes, teria comprado antes mesmo, porque quanto mais rápido você faz o curso, mais cliente você pega, mais conhecimento você tem, né? E mais problema dos outros você consegue resolver. Então, eu particularmente gosto de estudar, né? Então, se eu tivesse visto antes, teria comprado antes. Primeiro trimestre, agora de 2024, depois que eu adquiri o curso, eu já consegui fechar R$63.900 em contrato. Meu nome é Ivete, eu sou de Socorro, São Paulo. Eu sou corretora, desde 2010. Sobrou 3 aí que eu estou fazendo, tá? Isso em 3 meses de curso, tá? Eu peguei um cliente com uma área de APP, precisando regularizar, mas esses que estão em andamento, é uma média de R$8.000. Esses que estão em andamento aqui comigo, que é a área de preservação. O outro que eu não te falei, que eu vou desmembrar um terreno. E uma coisa que eu vou falar para vocês, quando você fala, com certeza, eu faço, o cliente te dá na hora, porque não tem quem faça. O que você falou, que faltava gente no mercado, é isso mesmo. Bem, meus amigos, tudo que é bom dura pouco, né? Estamos chegando ao fim dessa aula, mas presta atenção que eu vou te passar agora o calendário dessa semana. Olha aí na tela. Então vamos lá. Amanhã nós vamos ter aula ao vivo, tá bom? Vai ser uma live, começa às 8 horas da noite. Todas as aulas vão ser 8 horas da noite, mas amanhã é ao vivo. Então você pega as suas perguntas que você tem sobre regularização da aula de hoje, algumas outras, e você pode levar amanhã. Eu vou mandar o link para vocês. Vai ser aqui no YouTube também. E outra, não se esquece aí já de seguir o canal e dar o joia, né, na live. Então, amanhã vai ter a live, tá bom? Quarta-feira, o que mais vai ter na quarta-feira? A terceira aula. Nessa terceira aula, o que eu vou mostrar? Essa aula vai estar fenomenal. Eu vou mostrar a técnica que eu uso lá no cartório para analisar uma matrícula e regularizar o imóvel, tá bom? Eu vou mostrar como que você evita erros fatais em alguns processos. Eu vou te mostrar também como que você consegue tornar mais fácil para conseguir atrair clientes na regularização. Eu vou te mostrar também quais são as parcerias de ouro que você tem que ter
na regularização e como que você vai potencializar a sua lista de serviços prestados, tá bom? E vai ter um plus também nessa terceira aula. Eu vou te mostrar uma outra mina de ouro que anda de mãos dadas com a regularização de imóveis. Tudo isso vai ser na terceira aula. Então, a aula de hoje é uma aula gravada que eu tô fazendo, que eu fiz para vocês com muito carinho, na terça-feira. Então, vai ser aula ao vivo, tá bom? Vocês vão levar suas perguntas. Na quarta é a terceira aula, e essa aula vai ser gravada também, que eu vou passar para vocês tudo isso que eu acabei de falar. E aí vai vir quinta-feira, que é a quarta aula, que vai ser tira dúvidas, outro tira dúvidas da aula 1 e da aula 2 e da aula 3. Então você vai vir com mais dúvidas na quinta-feira. E na sexta-feira vai ter a aula 5, tá? Que vai ser o ouro, a aula que eu digo que é a mais importante de todas, que é a aula 5, que é a última. E o que vai ter nessa aula 5? Vai ter o ouro. Eu vou mandar para vocês o passo a passo e o caminho que você faz para você se tornar um expert em regularização. Então não perca a aula 5, vai ter uma super surpresa, né? Super surpresa na aula 5. Tá bom? E Charles, eu tô aqui assistindo a tua aula, vou assistir a semana inteira, eu tô adquirindo conhecimento. Será que rola algum certificadinho? É claro que tem, né, gente? Lógico que vai ter. Então, presta atenção, você vai ter direito, sim, a um certificado de comparecimento a todas essas aulas e todo o conhecimento que você está adquirindo. E o melhor, vai ser totalmente grátis, tá bom? Vai ser, ó, na faixa, Vasco da Gama, para você pegar esse certificado. Como é que vai funcionar para você pegar o certificado? Cada aula eu vou passar uma palavra-chave para vocês. Marquem essas palavras-chave. Eu vou passar a primeira palavra agora, tá? A primeira palavra é a palavra registro. Vamos lá, marca essa palavra, a palavra registro. Como vai funcionar? Cada aula você vai marcar uma palavra. Então amanhã eu vou dar a segunda palavra. A primeira hoje é registro, amanhã eu vou dar outra palavra. Ao final de todas as aulas, você vai ter 5 palavras-chave, certo? Você vai ter 5 palavras-chave. O que vai acontecer? No domingo agora, nesse próximo domingo, também, às 8 horas da noite, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma live, 8 horas da noite, e nessa live eu vou disponibilizar para vocês o link nos grupos para você poder baixar o teu certificado. Para você pegar o teu certificado, você vai ter que responder as 5 palavras corretamente lá no formulário que eu vou mandar. Você acertou as 5 palavras, aí vai sair o certificado, porque vai estar comprovando que você está assistindo às aulas, que você está empenhado. Então, só vai receber o certificado mediante as 5 palavras. E a primeira é registro. E tem mais uma outra coisa, uma outra surpresa, porque eu sou muito bom, né, gente? O que mais você vai ter? Eu falei que vai ter live domingo também, né? Então, 5 palavras, você pega o certificado. E o que mais? Você também vai ter direito a concorrer a um sorteio. É isso aí, meu amigo. Você vai poder estar entre um dos sorteados. Eu vou fazer 3 sorteios no domingo. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um sorteio de uma bolsa integral de 100% do meu curso. Você vai ter acesso ao meu curso 100% de graça. Se você for um dos sorteados, vão ser 3 sorteios. Uma vaga para uma bolsa integral de 100%. Os outros 2 sorteios, você vai poder concorrer a uma mentoria comigo de 45 minutos. Então eu vou sortear uma vaga de 100% do meu curso e os outros 2 sorteios, você vai poder ser um dos 2 escolhidos para ter uma assessoria comigo, uma mentoria, seja lá o que você queira falar também. Você vai ficar 45 minutos comigo, você vai ligar a câmera e vai fazer perguntas do que você quiser aí de regularização. Você pode trazer vários casos, você pode trazer seu caso específico, você pode querer falar de futebol, pode falar de Fórmula 1, pode falar do que você quiser, que a gente vai conversar 45 minutos. Marque as 5 palavras e aí vai ter o sorteio no domingo e a disponibilização do link para você pegar o teu certificado. Dica, tá? Coloque um despertador nessa semana para você não esquecer. Todos os dias dessa semana, às 8 horas da noite, terão aula. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, 8 horas da noite. Sábado é o seu dia de descanso, para você tomar uma cervejinha, uma Coca-Cola. E domingo vai ter o sorteio e a disponibilização do certificado. E fazendo uma revisão do que eu falei nessa aula, eu te mostrei um nicho que quase ninguém está olhando, que é a regularização de imóveis. Falei que qualquer pessoa do absoluto zero
consegue regularizar o imóvel aplicando o método correto. Eu falei que todo procedimento de regularização existe um passo a passo a ser aplicado. Eu comecei a mostrar para você o método que eu uso para regularizar imóveis e quais são os principais documentos que você tem que pedir para o cliente para iniciar uma regularização. Te falei em média quanto é que ganha um regularizador de imóveis, te mostrei alguns procedimentos que você pode atuar e quanto é que você pode faturar. E eu te mostrei como é que algumas dessas pessoas que se tornaram meus alunos conseguiram transformar o seu lado profissional, bem como a sua vida, o seu estilo de vida. Tudo isso através de um método que dá para ser aplicado por qualquer pessoa na regularização de imóveis. E fique atento aos grupos do WhatsApp, tá? Porque será por lá que eu irei mandar todos os links para vocês assistirem às aulas, verem as lives e receberem os documentos de apoio das aulas que eu estou fazendo, tá bom? Então fique atento ao grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter o link, no chat tem um link também para você entrar no grupo, e aqui tem o QR Code, tá? Não sei se está aqui ou está aqui. Tá em algum desses dois lados, ou está nos dois lados o QR Code. Então você pode escanear aqui o QR Code para você entrar no grupo. E eu espero do fundo do meu coração que eu tenha deixado vocês mais ricos nesta noite, né? É claro, às vezes ainda não é a riqueza do bolso, né? Não transformou esse conhecimento em dinheiro, mas que vocês tenham saído mais ricos de conteúdo, que é isso que importa, que quanto mais você aprende, mais você vai conseguir transformar esse aprendizado em dinheiro. Então, realmente, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha saído mais rico e que eu tenha criado uma sementinha na sua cabeça. Eu vou deixar agora aqui uns depoimentos de alguns outros alunos meus para vocês assistirem, vai ter bastante depoimento. Eu espero que o próximo depoimento que eu colha seja o seu depoimento. E tudo isso só depende de você. Então é isso aí. Sonhe e durma com matrículas e transcrições. Até amanhã, às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Eu acho assim, eu sou um cara que defendo muito o estudo, né? Eu sempre falo pro meu filho e eu sempre falo para as pessoas, estudem, né? Abram sua mente para o conhecimento. Esse tipo de comportamento me deu a oportunidade de conhecer você, de adquirir todo esse conhecimento ao longo desse ano de 2023 e todo ainda o que vem pela frente, da amizade que a gente desenvolveu nesses meses, né? Apesar do último hiato nosso, mas assim, eu só tenho a agradecer ao direito imobiliário extrajudicial, ao Charles e a minha esposa, que aguçou em mim essa curiosidade. E estou de férias, que eu posso falar. Não tinha férias antes? Eu agradeço muito a você, muito, muito mesmo. Você, o curso, você fez a nossa vida, tomar outro rumo. E a gente hoje trabalha com... Sabe quando você trabalha com prazer e com leveza? Sabe, trabalha com vontade, a gente senta aqui, abre o computador e trabalha, assim, e o dia passa e a gente nem vê. E assim, a gente tem muito a agradecer. Ver, e de certa forma, né, ver como o nosso cliente saiu com a matrícula lá na mão, depois de 3 anos, sem saber o que fazer, sem nenhuma perspectiva, né? Depois de estar na mão de um advogado, e o advogado só enrolar ele, né? E em 40 dias a gente resolveu o problema dele. Opa, meu nome é Rafael Bernardo, sou de Sorocaba, estado de São Paulo. Sou engenheiro civil há 9 anos. Mas a gente tem uma grande carga de conhecimento, mais a parte de prefeitura e a parte de cartório é basicamente a verbal construção. Então eu via que estava passando muito serviço que eu tinha que terceirizar. E eu poderia estar fazendo serviço também. Então aquele dinheiro que vai passando na sua mesa você não pega. Então eu decidi fazer esse curso justamente para adquirir mais conhecimentos na área de cartório para regularizar a matrícula do imóvel. O professor Charles foi no próprio cartório de registro de imóveis aqui de Sorocaba. Eu não era aluno dele, na verdade nem sabia que ele tinha curso. Eu estava com um pepino para regularizar uma casa de condomínio e aí eu fui lá e ele me atendeu, explicou prontamente assim, até deu várias dicas assim. E uma casa que eu achei que eu não ia conseguir regularizar, com as dicas dele eu consegui.
E aí, quando eu fiquei sabendo que ele fez um curso, eu falei, caraca, eu preciso pegar um pouquinho desse conhecimento aqui para mim. Na prefeitura eu sei que eu dou conta, mas e no cartório? Porque o cliente ele procura a gente porque ele quer tudo resolvido, e o último passo é o cartório. Então, eu falava, será que eu vou dar conta? Será que eu vou regularizar na prefeitura e vou chegar no cartório, vai dar regularização também? Então tinha esse receio aí, com certeza. Né? Eu acho que se eu tivesse visto alguma propaganda ou soubesse que tinha esse curso antes, teria comprado antes mesmo. Porque quanto mais rápido você faz o curso, mais cliente você pega, mais conhecimento você tem, né? E mais problema dos outros você consegue resolver. Então, eu particularmente gosto de estudar, né? Então, se eu tivesse visto antes, teria comprado antes. Você tinha algum receio de fazer o curso? Olha, eu não tive receio porque eu já conhecia o professor pessoalmente. E eu já tinha dentro de mim, cara, pelo atendimento dele, se esse cara fizer um curso um dia, eu vou fazer esse curso. E nem sabia que já tinha. E olhando assim para mim, fala, cara, eu sou um profissional mais completo agora que eu tenho esse conhecimento de matrícula de cartório, né? Tem um diferencial, né? Então, assim, já tenho conhecimento da prefeitura, já tenho da Receita Federal e o cartório que faltava. Então, agora parece que tá mais completo. E você interage ali com o professor, com os outros alunos, troca experiência, vê também que os outros têm pepino igual você e para resolver. Então isso acaba que soma força e vai embora. As mentorias, né? Isso, as mentorias. Então agora você é um especialista. Agora eu sou especialista. Primeiro trimestre agora de 2024, depois que eu adquiri o curso, eu já consegui fechar R$ 63.900 em contrato. O melhor investimento que a gente faz é o nosso conhecimento, né? Uma coisa que ninguém pode tirar da gente. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue resolver os problemas dos outros de forma mais rápida e melhor, né? Então, conhecimento é algo que não dá para esperar, não. Então, eu fiquei muito satisfeito quando eu adquiri o curso, resolveu muitos problemas que eu tinha e eu indico com certeza. Meu nome é Lindomar, eu moro aqui em Marabá, no estado do Pará. Sou corretor atualmente e também faço regularização de imóveis. Tipo um manual de instrução de passo a passo. Você faz e dá certo. Então, o cliente gosta disso. Então, eu estou me dando bem na regularização de imóvel, graças a Deus. Minha bolsa tá até ali cheia de processos para mim fazer, né? E tem sempre um me indicando um para o outro. Hoje eu estou trabalhando 6 contratos. E é de 2 a 9 mil reais. Dá uma média aí para contrato, vamos supor de 3.700, 3.800. Pode acreditar. A acta, ela entrega o que promete, sabe? Então, o que o Charles fala no anúncio dele, ele não tira uma vírgula. Ele entrega e entrega até mais do que prometeu. Então, se a pessoa está com dúvida, eu falo para vocês, não tenha dúvida. Não tenha dúvida mesmo, porque o curso é bom, é instrutivo e o Charles tem muita base do que ele está falando, do que ele se propõe a fazer.